Fala aí, galera, voltamos aqui para mais um vídeo, né? Dando sequência, presta atenção, dando sequência ao processo de urbanização e industrialização no continente americano, tá bom? Esse vídeo aqui é a segunda parte da aula anterior, então se tu perdeu a aula anterior, tá aparecendo para você o link aí, né? O card aí no canto superior direito da sua tela. Você vai lá, clica e automaticamente você é direcionado para a nossa aula anterior a essa, para que você possa entender sobre o que eu vou estar falando nesta aula, sobre o que eu vou estar aqui tentando te explicar, tá bom? Pois bem, como vocês estão observando aí, né, nós temos aqui na nossa tela o mapa dos Estados Unidos, beleza? Todo organizado, todo dividido aí. Nós vamos falar em outro momento sobre os Estados Unidos, né? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre este país, mas aqui, nesse primeiro momento aqui, o meu objetivo é passar para vocês as áreas onde nós vamos ter as principais cidades, certo? Onde vão estar situados os principais conglomerados urbanos, ou seja, onde nós vamos ter as maiores cidades, tá certo? Na aula passada, eu havia falado sobre o processo de urbanização, tanto na América Latina como na América Anglo-Saxônica, né? Onde em um aconteceu de forma organizada, que foi aqui na América Anglo-Saxônica, e em outro ocorreu de forma desorganizada, que foi aqui na América Latina, tá certo? Mas em ambos, tanto na América Anglo-Saxônica como na América Latina, nós podemos observar o fenômeno denominado como conurbação, ok? A conurbação ela ocorre quando duas cidades se unem, se juntam, formando ali apenas um único conglomerado urbano, tá certo? Aqui na nossa cidade nós temos isso, Natal com Parnamirim, tá certo? Natal com São Gonçalo do Amarante. Então, quando essas cidades se unem, não existindo fronteiras entre elas, nós denominamos de conurbação, tá certo? Quando ocorre a união, tá certo? Não de duas cidades, mas sim de duas ou mais metrópoles, somando ali mais de 10 mil, 10 mil não, somando mais de 10 milhões de habitantes, nós vamos começar a observar um outro fenômeno denominado como um fenômeno do surgimento de megalópolis, ok? Ou seja, duas grandes cidades, duas grandes metrópoles que se uniram formando apenas uma, tá certo? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Nos Estados Unidos, deixa eu colocar minha canetinha aqui na tonalidade, eu deixei o tom um pouco mais escuro, que é para a tonalidade da canetinha branca aqui se destacar. Deixa eu ver se ela vai ficar legal aqui. Pronto, tá. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, nós vamos ter três grandes conglomerados, beleza? De cidades formando megalópolis, tá certo? Quem está assistindo essa aula aqui acompanhando no livro, tá bom? Vai poder observar que o primeiro conglomerado que eu vou marcar, que eu vou destacar aqui, ó, ele vai começar, certo? Aqui em Washington, tá bom? Começa aqui em Washington e vai até a cidade de Boston. Ou seja, vai juntar tudo isso aqui, ó. Onde eu estou fazendo esse círculo aqui, certo? Eu vou ter o que? Uma megalópole, certo? Denominada como Boston, certo? Que é a junção de Boston mais Washington, tá bom? Então, a megalópole de Boston vai ser constituída não só pelas cidades de Boston e Washington, mas todas essas cidades que estão dentro desse círculo aí vão estar formando o conglomerado, tá certo? A megalópole denominada como Boston, certo? Que eu vou denominar aqui como número 1, tá certo? Então, esse é o primeiro conglomerado de cidades, de grandes metrópoles que vão formar uma gigantesca megalópole com aproximadamente 700 quilômetros de extensão, tá bom? Aproximadamente 700 quilômetros de extensão. Daqui a pouquinho eu vou falar da megalópole brasileira,
A nossa megalópole ela vai ter uma extensão de aproximadamente 400 km de extensão, ou seja, essa megalópole aí que nós estamos vendo, ela é quase o dobro da megalópole que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Um outro conglomerado, ou seja, uma outra megalópole que nós vamos poder observar, ela vai começar aqui em Chicago, no estado de Illinois, certo? E vai abarcar tudo isso aqui, ó, certo? Que vai ser denominada como SHIP. Por quê? Pega a cidade de Chicago, não está aparecendo para vocês aqui a cidade de Pittsburgh, tá certo? Mas é o limite entre Chicago e Pittsburgh. Nós vamos ter a junção dessa segunda megalópole, que eu vou colocar aqui o número 2, tá certo? Então essa é a segunda megalópole que nós vamos observar lá no continente americano, tá bom? Lembrando, megalópole, junção de duas ou mais grandes metrópoles, certo? Que vão formar ali um único conglomerado urbano, tá certo? Não estou dizendo que a cidade vai se transformar só em uma, não. Cada cidade vai ter a sua particularidade, mas todas elas vão estar interligadas, beleza? E para finalizar, nós vamos falar aqui, né? Finalizar esse assunto aqui, nesse slide, nós vamos falar da megalópole, tá certo? Denominada como San, que vai pegar aqui, ó, São Francisco, tá certo? Aí ela vai vir até aqui, ó, próxima fronteira com o México, San Diego. Não aparece San Diego nesse mapa aqui, mas existe essa outra megalópole nessa região aqui, ó, nessa área próxima ao Vale do Silício, ok? Que nós vamos estudar isso aqui um pouco mais à frente, daqui a mais ou menos umas 3 ou 4 aulas. Acredito que daqui a 4 aulas nós vamos estar estudando isso. 4 não, 5, né? Daqui a 5 aulas nós vamos estar estudando os Estados Unidos de forma mais precisa e eu vou poder detalhar ele melhor para vocês, tranquilo? Mas eu tenho aqui, ó, megalópole 1, Boston, ok? A megalópole formada que se estende aqui de Washington a Boston, certo? Melhor, de Boston a Washington. Eu vou ter aqui essa segunda megalópole, certo? Denominada como SHIP, que pega de Chicago a Pittsburgh, tá bom? E eu vou ter aqui essa terceira megalópole que vai se estender de São Francisco a San Diego, certo? Aqui próxima à fronteira já com o México, tá legal? Então esses são os 3 grandes conglomerados de cidades nos Estados Unidos, onde nós vamos ter as megalópolis. Isso significa que nós vamos ter o quê? Uma grande concentração populacional. Não sei se você vai lembrar, mas no vídeo passado eu falei que atualmente hoje, né, os Estados Unidos está passando por um processo de urbanização, tá ok? E nós podemos observar isso. Que área é essa? Toda essa área aqui, ó. Deixa eu demarcar aqui para vocês aqui. Que área é essa que está passando por esse processo de urbanização? Tudo isso aqui, ó. Toda essa costa oeste, ela está passando por um processo de urbanização, tá certo? Ela está se organizando, está se estruturando para poder receber um número maior de habitantes, beleza? A gente vai estar isso aqui melhor um pouquinho lá na frente, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Neste próximo slide, nós vamos poder observar o surgimento, tá ok? Da megalópole brasileira, tá certo? Essa megalópole brasileira, ela vai se formar a partir da junção, da união entre Rio de Janeiro, certo? E São Paulo, tá bom? Então, essa área aqui que está sendo circundada agora, que está sendo marcada aqui, área 1, certo? Ela representa a megalópole brasileira, ou seja, ela representa a junção, a união entre as cidades, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa junção, essa megalópole, ela vai ter outras cidades, né, no seu entorno, durante o seu percurso, tá bom?
e ela vai contar com uma extensão de aproximadamente 400 quilômetros de extensão, tá bom? Everton, mas o que ocorre para que essas cidades se tornem interligadas? Ou digamos, São Paulo e Rio se tornem, bem dizer, uma única cidade. A interdependência que existe entre elas, tá certo? Tanto São Paulo vai depender do Rio, como o Rio também vai depender de São Paulo. Atrelado a isso, nós podemos observar que existe um forte fluxo financeiro, um forte fluxo de pessoas entre essas cidades, a trabalho, a estudo, a pesquisa, tá certo? Então, as grandes multinacionais, quando migram aqui para o Brasil, o foco delas é partir para onde? Se instalar ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tá certo? O que é que está acontecendo hoje com esse processo de descentralização? A sede ou fica no São Paulo, ou fica em São Paulo, ou fica no Rio de Janeiro, mas a fábrica vai para outras regiões do país. Pode vir aqui para o Nordeste, pode ir lá para o Centro-Oeste, pode ir para o Sul, pode ir lá para a região Norte, tá certo? Mas elas procuram, as sedes procuram se instalar no eixo Rio-São Paulo, beleza? Então, essa mesma interdependência, essa interligação que nós observamos aqui entre Rio e São Paulo, vai ocorrer lá na questão dos Estados Unidos também, certo? Vai existir essa interdependência entre todas essas cidades, porque existe esse fluxo gigantesco de pessoas, mercadorias, serviços, dinheiro, tá bom? Entre estas cidades. Show? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá bom? A nossa próxima aula eu vou falar sobre a indústria no continente americano, como a indústria se apresenta aqui na América Latina e como a indústria se apresenta lá na América anglo-saxônica, tá certo? E após esse vídeo, né, nós vamos falar também do setor de serviços, como ele se caracteriza, como ele se apresenta tanto na América anglo-saxônica como na América Latina, tá bom? Valeu, forte abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu!